possa visitar-nos, Senhor, com a sua luz graciosa e abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender aquilo que desejas transmitir ao nosso coração. Senhor Deus, que estas palavras, ó Pai, possam penetrar em nós, de tal maneira, Senhor, que haja edificação e transformação. Meu Senhor, seja o Senhor, ó Deus, a trabalhar neste momento, Senhor, em cada vida aqui presente, no meu e no coração de cada um dos meus irmãos, e que a tua boa palavra, Senhor, possa, ó Pai, ser, Senhor, trazida a todos nós, ó Deus, de forma clara e concisa, para que tenhamos, ó Deus, uma alimentação sadia, e possamos, ó Deus, nos regozijar em Ti e entender o Teu propósito, os desígnios que o Senhor tem para conosco neste lugar. Então eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor possa trazer as nossas mentes cativas a Ti, e que neste momento, Senhor, nada venha nos distrair, que a nossa carne, ó Deus, seja domada pelo Teu Espírito, Senhor, e que não venhamos, ó Deus, a estar dispersos em nenhum momento, Senhor, mas que estejamos, ó Deus, fitos, olhando firmemente para Ti, e que o Senhor, ó Deus, opere conforme o Senhor deseja, pois eu creio, Senhor, que a Tua palavra não volta para Ti sem fazer aquilo que designastes. Então, Senhor, abençoa e concede-me a graça, dá sabedoria, Senhor, para expor aquilo que falaste ao meu coração, para o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, a razão pelo qual nós vamos pensar, tá bom, neste verso, ou no que nós acabamos de ler, diz respeito àquilo que Deus vem revelando a nós ao longo deste ano, sobre as nossas provações, sobre as adversidades que temos que enfrentar, sobre as lutas que estão diante de nós e que a gente tem clamado dia após dia para que Deus possa nos dar livramento, não é? E mediante tudo o que acontece, porque vocês já devem ter percebido que semana após semana nós temos orado por pessoas que estão ou enfermas, ou passando por dificuldades, ou por luta, ou por libertação, relacionamento conjugal, todas estas coisas têm sido mencionadas aqui dia após dia. E a gente então fica, sabe, como cristão, ciente de que nada acontece na vida do povo de Deus sem a permissão do Senhor. Também é dito no livro dos Provérbios que nenhuma maldição ela se estabelece sem uma causa. Tem o quê? Alguma coisa não está em conformidade com os preceitos do Senhor, a ponto de nós estarmos passando por esses solavancos todos. E aí eu, como pastor da igreja, nós temos que estar buscando ao Senhor, pedindo a Deus que revele a nós o que está acontecendo conosco, Senhor. Fale, nos encaminhe de volta, revele o que está acontecendo, porque a gente não pode viver desta maneira, irmãos. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que livra, é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que mantém a gente são, é um Deus que cuida de nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E quando estas coisas podem estar acontecendo em nosso meio, Deus está chamando a nossa atenção. Ele está querendo corrigir alguma coisa, Ele está querendo despertar a gente, e a gente precisa estar atento, e não ficarmos assim, sabe, caminhando como se nós não tivéssemos um alvo, ou um caminho a seguir, mas nós temos algo, e Deus tem nos dado isso, e a gente precisa, então, se encontrar nisto que Deus deu a nós. E aí a razão, então, da gente estar refletindo sobre isso, né? Porque se a gente quer realmente que Deus opere maravilhas em nosso meio, e faça realmente coisas extraordinárias acontecerem, a gente precisa pelo menos estar de acordo com o desejo do coração de Deus, né? E outra coisa que a gente fez pensarmos sobre isso é o tempo que a gente tinha antigamente
E que quando a gente vai avançando, enquanto igreja, progressivamente para o futuro, a gente vai vendo algumas transformações acontecerem, e a gente sente falta de algo. Algo que a gente tinha, que a gente experimentava, e que era constante, porque nós estávamos assim, juntos neste propósito, em plena comunhão com o Senhor, desejando satisfazer realmente a vontade do coração de Deus. Que é a questão de Deus exortar a gente por meio de alguém, de Deus conceder um dom espiritual a alguém, de Deus revelar algo profundo para nós, nos dando direção, sabe? Sabe aqueles tempos em que a gente estava orando e Deus levantava alguém e dizia: ei, vocês têm que fazer assim, 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 assim. E a gente se regozijava porque Deus nos exortou para a gente fazer a coisa certa, de acordo com a vontade do Senhor. Também o despertamento de vidas para estarem servindo no reino de Deus. O chamamento, a vocação. A gente via isso mais no passado. Deus falando ao coração de pessoas para se consagrarem ao ministério. Hoje, irmãos, é uma dificuldade nós encontrarmos líderes. Pessoas que encabecem a obra do Senhor a contento. Por que será que isso está acontecendo, irmãos? Aí, irmãos, a gente vai começar a pensar sobre isso, porque o Senhor não pode estar fazendo essas maravilhas se nós não estivermos de acordo com sua vontade, com o seu querer. E aí, então, eu pedi a Deus: Senhor, o que eu posso trazer para nos refletirmos sobre estas coisas? E o que o Senhor gostaria de falar ao seu povo que estivesse em sua palavra e que estivesse relacionado com isso? E então o Senhor me levou a este verso. Irmãos, é incrível isso. Deus aparece para mim e fala assim: é este verso aqui: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a gente vai pensar nisso, depois vamos pensar no que isso tem a ver com o seu povo todo, tá bom? Bem, de imediato, olhando para o contexto, nós já entendemos que depois da morte de Moisés, do servo do Senhor, Josué foi nomeado líder de toda a nação de Israel. E ele foi responsável para conduzir o povo para tomar posse da terra prometida. Nessa época, então, nós já estamos em uma nova geração de israelitas. A primeira geração, no qual Deus usou Moisés para libertar eles do cativeiro do Egito e trazê-los então à terra de Canaã, foi morta por causa da incredulidade e da desobediência. Eles passaram 40 anos no deserto e lá Deus fez uma limpeza na velha geração que estava contaminada pelo pecado. E aí então, depois que Moisés passa esse período e que eles chegam diante da terra de Canaã e que eles avistam elas, tá bom? Eles chegam agora à extremidade oriental do Rio Jordão. Eles estão diante do Rio Jordão e agora precisam atravessar o Jordão para começar a conquistar a terra de Canaã. E Josué então está encabeçando o povo e Deus anima ele, fortalece ele, dizendo que seria com ele assim como foi com Moisés, e ele iria engrandecer o nome de Josué para que o povo pudesse temer a ele e seguisse a ele. Josué então reúne os anciões, falam com todos eles, ordena ao povo que possa estar atento ao mandato do Senhor. Aí ele comissiona 2 espias para espiar a terra de Canaã, mais especificamente a cidade de Jericó. E no capítulo 2, esses 2 espias vão até lá, olham a cidade, se escondem na casa de Raabe, depois fogem, chegam até ele para noticiar o que é que eles perceberam da cidade. Josué então é orientado por Deus a começar a organizar o povo para atravessar o Jordão, e chama os sacerdotes para pegarem a arca do Senhor e se posicionarem de frente ao Rio Jordão, para que quando eles pudessem pôr as plantas dos seus pés nas águas do rio, e nesse tempo o texto diz que os rios estavam em sua cheia, estava transbordando de água, o Senhor iria parar o curso do rio, iria fazer as águas se amontoarem na parte de cima, e eles iriam passar a pé enxuto pelo meio do Rio Jordão, para começar a conquistar a terra prometida. E é nesse inteirinho então, que o Senhor aparece a Josué e orienta ele do que fazer.
E agora ele chega diante do povo e fala para o povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a gente começa a perceber algo grandioso, tá? Olhando para este verso, nós percebemos que a questão de Deus operar maravilhas ou de executar o seu poder no meio do seu povo está relacionado com a santificação do povo. E a gente tem pleno entendimento disso, meus irmãos. A gente tem plena certeza disso. Mas como então é esta ordem de santificação dada por Josué aqui para o povo do Senhor? Bem, esta palavra, tá bom? Ela aponta para um episódio que aconteceu também com Moisés, antes da entrega da lei. Antes do Senhor aparecer ao povo no Monte Sinai, que foi no capítulo 20 de Êxodo, no capítulo 19, Deus chama Moisés, dá instruções a Moisés, para que o povo pudesse se aproximar do Monte Sinai, mas ele deu limites para o povo não atravessar, porque qualquer um que atravessasse seria morto. E também é dito para Moisés falar para o povo que o povo deveria santificar-se, de modo que teriam que lavar as suas vestes, teria que não ter relações sexuais, para que pudesse chegar à presença de Deus. Aí a gente começa a entender que certas coisas causam certo impedimento entre a comunhão nossa com Deus. Porque se Deus pede algo dessa natureza para se encontrar com seus servos, ou manter comunhão com Ele, é porque Ele sabe que certas coisas impedem disso acontecer. É tanto também que Paulo, quando instrui aos casais, lá em 1 Coríntios 7, ele fala que o casal, ele deve, ambos, homem e mulher, ou marido e esposa, devem se satisfazer sexualmente, e não devem se apartar, nem privar um ao outro disso, a não ser por causa da oração. Quando ambos estão envolvidos em uma causa que precisam orar diante de Deus para que Deus venha operar alguma coisa, então se abstenham disso por um tempo, depois voltem novamente à regularidade. Mistérios de Deus, né? Mas alguma coisa tem aí, tá? Então, quando a gente olha para isso, o povo então foi ordenado a purificar-se, para poder chegar à presença de Deus, ter comunhão com Deus, ou receber algo da parte do Senhor. A gente entende claramente isso no livro de Êxodo. Mas, o interessante disso é que, antes dessa exigência, Deus já havia libertado o povo, já havia dito que era o povo da aliança, era o povo escolhido de Deus, já havia trazido o povo até o local no deserto do Monte Sinai, onde ele ia aparecer, e ele também diz que estabeleceu uma aliança com eles e que havia uma missão para esse povo. E a missão que Deus tinha designado para o povo, descrita em Êxodo capítulo 19, era que eles seriam reinos de sacerdotes e nação santa, com o propósito de proclamar o nome do Senhor às demais nações. Veja bem, Êxodo 19, Deus chama o povo de Israel para ser o seu povo, e ele diz que ele faz uma aliança com ele, para que eles guardem os mandamentos do Senhor, porque eles serão reino de sacerdotes e nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, para mostrar Deus às outras nações. Isso também tem a ver conosco nos dias de hoje, irmãos.
Tá bom? Se nós recobrarmos o texto da primeira carta de Pedro, também no capítulo 2, onde ele fala: vós, porém, sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, rei, sacerdócio real, nação santa. Pedro está pegando o texto de Êxodo. E depois ele diz: a fim, propósito, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, proclamar Deus para os outros, para que ele se torne conhecido e que ele venha alcançar outros corações, conforme o desígnio dele. Então nós temos uma missão, igual Israel tinha. Aliás, nós temos a mesma missão que Israel tinha. Nós somos chamados, somos comprados, fomos eleitos, fomos santificados, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos a virtude dele, ou as virtudes dele, para os outros. Aí, obviamente, quando Deus fez isso, falou isso para Moisés, em Êxodo 19, está lá isso. Ele agora chama o povo para santificar-se, para ele começar então a usar esse povo dessa maneira e operar maravilhas no meio desse povo e fazer o nome dele conhecido verdadeiramente. Aí Deus aparece estrondoso no Monte Sinai, o monte fumegava, aparece Deus numa nuvem, e aí a voz do ribombar dos trovões chegam diante daquele povo, todo o povo fica assombrado e temeroso com isso, e Deus chama Moisés: vem aqui em cima. Moisés sobe para falar com Deus. Deus fala com Moisés, ele diz: desce e avisa o povo que não ultrapasse o limite, senão eles morrerão. Quando Moisés desce, está todo mundo com medo de Deus. Você já imaginou se Deus fizesse isso hoje? Se Deus viesse aqui agora, em cima da nossa cabeça aqui, trovejando, como é que nós estaríamos? Não é? Como nós estaríamos? E aí o povo diz a Moisés: Moisés, fala tu com Deus e a gente vai te ouvir. Tamanho foi o espanto do povo acerca disso. Eles ficaram com medo realmente do juízo de Deus sobre ele, e eles falharam contra o Senhor. Tá? Mas o que acontece então, progredindo a história? O povo ainda continua a murmurar, a errar, a falhar, e a santificação que Deus desejava que eles fizessem, tá bom? Tem a ver com a remoção de ídolos. Eles, por estarem no Egito, aprenderam a religião egípcia e também alguns costumes da terra de Canaã. E esses costumes eram costumes que eram praticados pelas nações daquela região toda. E você lendo o livro da lei, você vai perceber Deus dizendo assim: vocês devem ser santos porque eu sou santo. Não fareis como o costume das outras nações, porque eu sou o vosso Deus. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ele faz assim, ele diz assim. Então Deus estava orientando o povo a despojar-se, a lançar fora de todo o costume mundano daquela época, para aquele povo ser santificado e cumprisse a missão do Senhor, de realmente anunciar Deus às outras nações, de fazer Ele conhecido às outras nações, e que as outras nações se arrependessem do seu mau caminho e voltassem para Deus e começassem a seguir em Deus e a crer em Deus. Esse era o propósito que Deus tinha para Israel. E aí quando ele fala assim, no capítulo 18 Levítico, que não deve haver sexo entre parentes, não descubra a nudez de seu irmão, não descubra a nudez de sua irmã, não descubra a nudez da sua sogra, não descubra a nudez do seu sogro, não descubra a nudez de seu tio, nem sua tia. É porque esses povos dessas nações faziam isso. Hoje estão querendo novamente trazer isso de volta. O incesto, relação parental.
Estão querendo praticar estas coisas que Deus abomina. Ele diz, eu abomino isso. Mas não é somente isso. Ele também diz assim, não haverá entre vós quem consulte necromantes. Pessoas que invocam os espíritos dos mortos, ou o espiritismo de hoje, quer saber a vida de quem morreu, ou como é que está a alma da pessoa lá do outro lado, ou se ela tem uma mensagem do além para orientar a nossa vida hoje. Isso eles faziam, as outras nações faziam. Deus não, vocês vão santificar, vocês vão deixar isso de lado. Não vão fazer isso. Também quem pratica feitiçaria. Esse negócio de macumba, isso é velho. Isso é da época de Gênesis, que o pessoal começava a invocar estas coisas para fazer mandinga, para isso, aquilo, outro. E ainda hoje existe isso. Ainda hoje existem pessoas que praticam esse tipo de feitiçaria e que procuram colocar o nome da pessoa dentro da boca de um sapo, costura, faz não sei o quê, dança lá, bebe água imunda, tá bom? O diabo faz ele tomar água imunda, ele mistura tudo que não presta dentro de uma água e faz ele tomar, para que haja um feitiço, para que fulana de tal deixe o marido e venha ser amante dele, ou o contrário, pode ser a mulher que faça para o homem deixar a sua família e se unir a ela, e aí ele fica enfeitiçado. E quem não é crente está sujeito a esses feitiços, porque tudo isso é obra de demônios. Mas para o crente isso não pega. Porque Deus santificou o seu povo e isto não pega em crente. Então, se alguém aqui tem medo destas coisas, pode tirar isso da sua cabeça. Se você é um crente, não pega. Tá bom? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Diz a palavra do Senhor. Então ele diz isso também. Também pede que a gente lance fora os ídolos. Aí, ainda depois desta nova geração que surge, alguns deles ainda carregavam seus deuses. São miniaturas dos deuses, e eles apresentavam oferendas para eles também. É tanto que no final do livro de Josué, no capítulo 24, ele exorta, deitem fora os seus deuses, aqueles que vocês cultuavam no Egito, lancem fora. Ainda havia israelita que estava carregando os seus deuses e fazendo oferendas aos outros deuses, e não ao único Deus verdadeiro. Mas Deus está exortando o povo a abandonar todas estas coisas, a deixar isso para trás, para que ele comece a agir de maneira graciosa e poderosa no meio do povo, para que Deus mostre o seu poder e a sua graça. E imagine se isso acontecer nos tempos de hoje, conosco, em nós. Como nós seríamos, irmãos, diferente aos olhos desta humanidade que está aí fora. Não é? E aí então, é isso que o Senhor ordena ao seu povo, chama eles a atenção e disse, façam isso, santifiquem-se. Se vocês se santificarem, eu vou fazer coisa grande aí no meio de vocês. Vocês vão ficar estarrecidos com o que eu posso fazer, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele relaciona isso. Então, esses santificados têm a ver com isso. Deitem fora toda impureza, ou tudo aquilo que pode impedir a minha graça de ser derramada sobre vocês, e o meu poder de ser manifestado no meio de vocês. Deitem fora estas coisas. Lancem fora. Santifiquem-se. Isso deve ser um trabalhar, tá bom, na mente de todos aqueles que ouviram o que foi dito, que estava escrito na lei de Moisés, e que eles deveriam compreender isso. Como eu disse a vocês, quando Deus mencionou a missão que ele tinha, olhe, eu escolhi vocês, eu tirei vocês de onde vocês estavam, para ser minha propriedade peculiar, para ser meu povo. É um privilégio muito grande. Isto é eleição, tá, irmãos? Eu escolhi vocês, e ele depois ainda vai dizer assim, e não pense que vocês eram mais numerosos do que qualquer outra coisa, não, vocês não eram ninguém, mas eu escolhi vocês. Está lá no livro de Deuteronômio, eu escolhi vocês, para ser propriedade minha, peculiar minha, para ser meu povo, tá bom? E o propósito que eu quero é que eu vou constituir vocês reino de sacerdotes. O que é isso? É um reino onde a gente vai servir de mediador entre aqueles que estão lá e Deus.
nós vamos mostrar a eles quem é Deus, o nosso Deus. E é esse o propósito que Deus tinha com Israel, de fazer conhecido o seu nome por todas as outras nações. Ele diz isso. E aí vocês vão ser uma nação santa. E essa nação santa significa que ele tem um padrão, um modo de vida que vocês têm que incorporar sobre vocês, para que eles possam observar que eu sou com vocês. E no momento em que vocês vivenciam isso, aí pronto, pode ficar tranquilo. Bênção vão jorrar. Porque é ele que diz isso. Ele diz, se vocês observarem os meus mandamentos, então não se preocupem. O que é que ele diz no livro de Deuteronômio capítulo 28? Ouve Israel, se vocês guardarem os meus mandamentos e meus estatutos e meus juízos, todas estas bênçãos virão sobre vocês. Aí ele diz o quanto o povo vai ser frutífero, o quanto as famílias vão ser abençoadas. Ele diz que abençoará a sementeira deles, ou seja, eles plantam um negócio e Deus faz superabundar a colheita, faz com que a colheita seja grande. Ele diz, olha, e vocês vão emprestar e não vão pedir emprestado, e se o inimigo vier contra vocês por um caminho, ele vai fugir em 7 caminhos, ele diz assim. E ele diz, eu abençoarei a tua esposa e ela será bem frutífera, vai dar menino com força, diz assim. E no começo foi assim. A gente observa que foi dessa maneira mesmo. E o povo desfrutou disso, irmãos, quando estava andando conforme a aliança que Deus fez e santificou-se. E Deus realmente abençoou o povo dessa maneira. Ele supriu. Era tão grande isso que ele disse, irmãos, que quando ele institui as festas e os dias que deveriam ser observados de cada coisa, ele diz assim, olha, vai haver um período de ano que vocês vão ter que deixar a terra descansar. Vocês não vão trabalhar na terra, não vão plantar a terra. E o povo ficou preocupado. Como é que a gente não vai fazer isso? A gente vai viver de quê? Deus diz que no 6º ano, ele daria uma colheita tão abundante, que sobraria para esse ano de descanso. E como o outro ano eles iriam começar a preparar a terra, arando a terra, para semear a terra, e depois colher, ele diz, a bênção vai ser tão grande, que vai ser para esse ano da colheita, para o ano de descanso, e para o outro ano que vocês vão começar a regar a terra de novo. Está lá, irmãos, isso. Ele garante isso. Ele diz que vai fazer isso. Bastava o povo dar ouvido, e Deus faria o que ele disse. Aí, este é o processo, o povo ouvir o que Deus diz, fazer, realmente atender a sua voz, e então essas maravilhas, porque isso é coisa sobrenatural, irmãos, essas maravilhas acontecem, tá bom? Acontecem. Aí a gente precisa considerar 2 coisas. Primeiro, alguém que é temente a Deus, o relacionamento dessa pessoa individualmente com Deus, e também ele inserido no povo, na coletividade, tá bom? Porque tem essas 2 coisas que a gente precisa perceber. Quem é temente a Deus, o indivíduo, a pessoa que teme a Deus e que procura fazer a vontade de Deus, que guarda a palavra de Deus, que ama a Deus, Deus é com ele. Deus é com ele. Escute, Deus é com ele. Não lhe falta nada. Suas orações são ouvidas. Quando alguma coisa está difícil, Deus opera um milagre. Porque ele teme a Deus, ele anda na vontade de Deus, ele ama a Deus, ele aprecia Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Deus é com ele. Deus ouve ele. Deus não deixa o justo sem sua oração não ser atendida. E se ele estiver passando por uma angústia, ele diz, eu ouço e livro ele. E se ele estiver passando por algo, eu estou com ele nesse negócio. E ele está com ele nesse negócio, e ele diz, eu vou livrar ele, eu vou glorificar ele, porque ele conhece o meu nome, porque ele se apegou a mim com amor. Eu o livrarei e o glorificarei. É com ele. Só que ele não é sozinho no mundo. Ele faz parte de um povo. E aí ele precisa olhar também para esse povo. Onde é que a gente pode encontrar isso? A gente vê na figura de Daniel, irmãos.
Tem alguém mais santo que Daniel na palavra? Deus não era com ele? No fogo, onde fosse, Deus era com ele. Na cova do leão, Deus era com ele. Na perseguição dos seus inimigos, Deus era com ele. Deus livrava, Deus exaltava, Deus botou num alto posto. Todo mundo ficava assim com ciúme dele, com inveja, querendo derrubar ele, etc. Mas Deus era com ele. E ele não temia ninguém. Botaram até um decreto para ele parar de orar. Ele não parou, ele obedeceu a Deus. Ele foi fazer a vontade de Deus. E por causa disso ele foi preso, acusado e foi lançado na cova do leão. Deus era com ele. Você já imaginou um monte de leão com fome, doido por um pedacinho de carne fresca para devorar? Lançado lá dentro, Deus dá ordem aos leões. O anjo do Senhor fecha a boca do leão. Porque Deus era com ele. Veja a importância dessa santificação e a relação que isso tem com as maravilhas de Deus sobre a vida de quem é santificado. É desse jeito, irmãos. E é assim que a gente tem que olhar para a Escritura e pensar: eu quero ser assim. Eu preciso, necessito ser assim. Eu tenho que atentar para isso. Porque eu quero desfrutar do meu Deus, da companhia do meu Deus, da bênção do meu Deus, das maravilhas do meu Deus. Ah, eu quero. Agora, ele também fazia parte de um povo. O seu povo eram os judeus. Só que a maioria dos judeus estava todo mundo aí pecando. E o que foi que ele fez? Ele foi orar pelo seu povo. Pedir misericórdia a Deus pelo seu povo. Ele até se coloca como sendo pecador junto com o seu povo. Senhor, nós temos pecado. A nós pertence o corar de vergonha. Porque pecamos e falhamos, não cumprimos os mandamentos do teu servo Moisés, e por isso tudo isso sobreveio sobre nós. Ele entendia isso, porque ele era crente no Senhor, mas ele não era um crente sozinho no Senhor. Não se tem uma comunhão individual com o Senhor e esquece o povo, ou o grupo a quem a gente pertence, ou a aliança que nós estamos inseridos. Tem gente conosco nesse negócio, e a gente precisa entender esse trabalhar de Deus. Nós precisamos entender esse trabalhar de Deus. E às vezes a igreja é uma comunidade assolada, porque outras pessoas dentro dessa comunidade não estão andando conforme Deus. E aí estas coisas advêm sobre nós. E embora haja dentro desta igreja alguém que santifique, tema a Deus, esteja andando na vontade de Deus, coisas acontecem em nosso meio por causa dos demais que não estão andando do mesmo jeito. Aí as maravilhas de Deus não acontecem, sabe? O que vem sobre nós é o quê? É doença, é peleja, é contenda, é dissensão, é confusão, é briga na família, é casamento indo de mal a pior, estas coisas todas. Porque isso é a consequência da falta de santificação. É a consequência da falta de santificação. É estarmos suscetíveis a acontecer estas coisas conosco, em nosso meio. É rebeldia de filhos, estas coisas todas. Então, se a gente não observar isso, a gente fica tentando, ou caminhando assim, de um modo assim, meio desenfreado, sem pensar, e achar que isso tem que acontecer mesmo, e que... Não, irmãos. Nós temos um Deus que se relaciona conosco, e que revela a sua vontade a nós, e quer que a gente viva de acordo com a vontade dele. E a gente precisa observar isso, atentar para estas coisas, antes que seja tarde demais. Aí outra coisa que a gente precisa considerar. Aqui, nessa época, nesse tempo, tá? Deus fez tudo isso, Ele mesmo apareceu para o povo, fez todas estas coisas, e nós sabemos, tá? Pelo caminhar da Escritura, pela revelação progressiva da palavra do Senhor, que foi impossível esse povo de realmente estar ali agradando a Deus em tudo, por causa da própria carne que estava enferma pelo pecado. Aí a gente entende que isso também acontece, ou aconteceu. Mas olhe só, nós já estamos em uma outra dispensação. Nessa dispensação, algo mais sublime aconteceu. E o que foi que aconteceu? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus
traz uma transformação tão radical na nossa natureza, que nós não podemos, tá bom, esquecer dessa diferença crucial que existe em relação ao povo da aliança do Velho Testamento. O povo da aliança do Velho Testamento, a lei estava escrita em tábuas de pedra, estava escrita em pergaminhos, estava escritos em livros, mas não no coração do povo. Mas agora, a Bíblia diz que essa nova obra que ele fez, ele nos deu, tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ele deu-nos um espírito novo e ele pôs o seu espírito dentro de nós, e ele disse que enxertaria os mandamentos dele dentro do nosso coração, para que a gente observe. Isso faz toda a diferença. Esta obra é grandiosa e graciosa, e nós precisamos estar atentos a isso, porque isso nos torna capazes de obedecer e de agradar a Deus, conforme Ele designou para ser. E não somente isso, esta obra faz com que esta exortação mude você, gerando arrependimento no seu coração, para viver de modo certo diante de Deus. Para o verdadeiro crente cristão, que está me ouvindo esta hora da noite, isso que eu estou falando com você, isso deve mexer com você de tal maneira, que você vai ficar inquieto e dizer assim: Senhor, me perdoe, eu errei, eu me arrependo, está afastado dos teus propósitos, e eu quero voltar, eu quero me reconciliar, e eu quero ser achado no centro da tua vontade. Eu quero isso. Qual é a nossa missão, quanto igreja do Senhor? Proclamarmos o Evangelho, vivermos de modo digno desse Deus que nos salvou. A palavra de Deus está repleta destes mandamentos para nós, as cartas do apóstolo Paulo, na doutrina de Cristo dos apóstolos. É nossa missão fazer isso, é nossa missão evangelizar, é nossa missão dar testemunho desse Cristo, desse Deus para os outros. É nossa missão ter um modo de vida próprio, de cristão, para que os outros vejam a luz de Cristo em nós e glorifiquem a Deus. Nossa missão, proclamar as virtudes dele. Nossa missão, nos conformarmos com a imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. É nossa missão. É nossa missão sermos sal da terra e luz do mundo. É nossa missão. É nossa missão ir proclamar o Evangelho. Pregue a toda criatura. Ensino que eu vos tenho ensinado a guardar. Falem disso, e eu confirmarei esta obra com sinais. Eu farei coisas espantosas acontecerem. E se a gente realmente assumir isso de verdade, Ele faz. E quando a gente entrar numa casa onde tem uma opressão, ela sai, porque Deus está conosco. Onde a gente for e houver alguém enfermo e a gente pôr a mão, ele é curado miraculosamente. O poder de Deus faz, as maravilhas de Deus acontecem. Se a gente estiver no centro da vontade dele, ele honra a proclamação da sua palavra por meio de nós. Agora, por que isso não está acontecendo? Ou por que não acontece atualmente em nosso meio, no meio de nós? Porque a gente ainda tem uma natureza caída, algo que a gente conhece como carne, e que às vezes, e em muitas ocasiões, ela sendo tentada por todo o sistema à nossa volta, ela é despertada para ser satisfeita. Aí o que acontece? Coisas assim. Nossos ídolos não são mais imagens de esculturas. É mais o prazer da carne mesmo. Mais a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então o que a gente faz? A gente vai e vem uma ideia da gente conquistar mais bens ou mais dinheiro. Então a gente deixa a missão de Deus que Ele tem para nós e vai em busca disso. Simplesmente assim. E aí o que é que eu faço? Enquanto cristão, eu vou chegar aqui e orar a Deus
para que Deus me dê êxito naquilo que eu quero. Eu quero o meu sonho estabelecido, aí eu vou vir aqui pedir a Deus que Ele abra a porta para eu crescer, para eu ganhar mais, para eu ter mais, para eu comprar mais, para eu me deleitar mais. Ou eu quero ter prazer e deleite. Então, eu era sofrido, vivi uma vida sofrível. Orei a Deus, abre a porta, Senhor, me dê um emprego, Senhor. Deus misericordiosamente abre a porta. Você passa a ganhar bem. O que é que você faz? Em vez de servir mais a Deus, eu vou agora viajar. Aí eu vou viajar para tal lugar, vou viajar para tal lugar, eu vou ficar tomando banho de piscina, vou ficar tomando banho de mar e etc e tal. Olhe e examine. Veja se ele está envolvido em alguma obra da missão. Talvez, para satisfazer a sua consciência, ele esteja num grupo que cante. Ele só faz isso. Cantar. Louvores. E acha que isso é suficiente. Está fora da missão. Fora da missão. Outros não têm se deleitado em cultuar a Deus e trocam o culto por qualquer outra programação que satisfaça o seu coração. Aí entra nisso shopping, pedal, beach tênis, corridas ou qualquer outra coisa. É mais deleitoso lá do que eu estar no culto. O culto passa a ser assim um desencargo de consciência, porque eu ainda sou crente. Mas não é o seu deleite. E Deus vê tudo isso, irmãos. Ele olha tudo isso em nosso meio. Entende como é que é? Outros, assim, não querem se envolver em nada no reino de Deus. Eu quero apenas vir aqui, dar glória a Deus, ouvir a palavra, eu achei muito boa a palavra, depois eu volto para casa e vivo a minha vida e não estou nem aí, não me envolvo em nada na missão, em coisa alguma na missão. Como é que Deus vai operar dessa maneira, né? Outros ainda seguem o curso do mundo, ou a moda do mundo. Aí tudo que é novidade de moda, ele põe sobre si. Seja de roupa e etc e tal. Aí começa a portar-se como próprios gentios, como aqueles que não conhecem a Deus. E aí usam o palavreado deles mesmo, tá? Uma gíria que é coisa do mundo mesmo. Roupas também. Aí põe decotes sensuais, crentes usando decote sensual, tá? Ou shortinhos apertados e outras coisas mais, um modo de roupa que não condiz com um cristão, seja homem, seja mulher, tá bom? Seja homem, seja mulher. Também põe em cima de si outras coisas que o mundo aí tem, como nós percebemos assim, de um tempo para cá, uma onda avassaladora de tatuagens. Aí os ídolos do mundo tudinho faz, tá? E alguns até dizem que encontraram Jesus e começam a fazer também, está tudo errado e etc. E os outros seguem o mesmo caminho, quer fazer do mesmo jeito, entendeu? Mas não pensam na missão, não pensam no propósito que Deus tem, quando Ele salvou a sua vida das trevas e trouxe para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. E não renuncia nada por amor a Cristo, nem pela obra de Cristo. Não se ocupa com aquilo que realmente Deus deseja que nós venhamos a viver e a fazer. E aí eu falo tanto como individuais, como também quanto igreja. Se você faz parte dessa igreja, você tem que se envolver nessa igreja. Você tem que abraçar os propósitos desta igreja. Você tem que fazer aquilo que Deus designou para essa igreja fazer. E de forma alguma, tá bom? É algo que seja para puro prazer de cada um pessoalmente. Mas é para a glória dEle. Para o louvor, honra e glória do nome dEle. E a gente precisa disso. Nós precisamos disso.
Aí, as outras coisas que são envolvidas nisso tudo, tem a ver com a nossa participação na família, no grupo que eu participo dos agrupes, no grupo de evangelismo, na igreja como um todo, nos demais ministérios que existem, tudo isso, na responsabilidade que eu tenho de instruir os demais, como pais aqui que têm filhos, tem que trazer os filhos. E não pode trazer os filhos, deixar na porta e pegar descendo, não. Ensina no caminho, esteja lá com eles, seja exemplo para eles, modelo para eles. Porque se você vem, deixa e vai embora, você está dizendo a ele, ó, quando você crescer, você pode fazer isso também. Quando for seus filhos, você deixa aqui e vai-se embora. Porque não tem valor para você isso. Qual é o valor que você tem nisso? Ou você vê nisso? Não tem. Aí você olha Deus vendo todas estas coisas acontecendo em nosso meio. O que é que Ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui uma cachoeira de poder? Ele vai distribuir dons espirituais sobre nós? Ele vai revelar coisas grandiosas? Ele vai derramar o seu poder extraordinariamente em nosso meio? Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar? Não, Ele vai mandar juízo. Ele vai mandar opressão. Ele vai deixar que o inimigo nos fustigue. A doença vai reinar em nosso meio. Os filhos vão continuar rebeldes. E outras coisas mais vão acontecer. Casamentos vão desmoronar. Famílias vão cair por terra. E etc e tal. Por quê? Porque a gente não está no centro da vontade de Deus. Santificai-vos. E amanhã, Deus fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. E esta palavra amanhã, irmãos, não significa imediatamente o dia seguinte, mas daqui por diante. É tanto que assim, depois dessa travessia do mar, vem a conquista da terra. Aí vem o povo rodear uma cidade murada, no último dia rodeia 7 vezes, dá um brado, toca a buzina e a muralha cai. Começou aí. Depois outro feito, e outro feito, e outro feito, e outro feito, e eles começam a perceber que Deus está realmente mostrando suas maravilhas no meio deles, porque eles estão santificados. Do contrário, e quando houve algo que não estava de acordo com o que Deus estabeleceu, houve derrota. Quando Acã não obedeceu, houve derrota, e mortes aconteceram. Nós não queremos isso para nós. Nós não queremos. E eu não quero isso para essa igreja. Aí tem a responsabilidade sua, você como crente individual, você, Carlos Júnior, você tem responsabilidade de viver no temor do Senhor. Você sozinho. Mas também, você faz parte da igreja. E você tem que cooperar com a igreja para que a igreja também viva assim. Nós temos que ajudar uns aos outros nisso. Porque a missão não é só de um, é de toda a igreja. E quando a gente tiver todos assim, aí a gente vai ver as maravilhas de Deus. E eu quero ver as maravilhas de Deus. Eu quero voltar a ver as maravilhas de Deus, irmãos. E uma das coisas que eu sinto falta, houve uma época, que quando a gente celebrava a ceia do Senhor, Deus estava conosco. E a gente se quebrantava, e havia uma alegria em nossa alma. De verdade. E vocês que são daqui sabem que é diferente. Vocês sabem que é diferente. Porque eu já tive oportunidades de ir a outros lugares, de participar de ceia em outros lugares, e não tem o que tem aqui. Não tem o que tem aqui. E vocês sabem disso. E eu não quero perder isso. Nem quero que Deus nos abandone. Nem quero que Ele venha fustigar nenhum de nós com a vara. Nem quero ver perecer nenhum de nós. Nem quero que você seja fustigado e castigado por sua desobediência e a sua falta de compromisso com o Senhor e com o corpo de Cristo. Não quero isso não. Não quero não, nem Deus quer.
E sabe aquela pessoa, como Josué fez, quando Acã errou, e que eles foram derrotados, e que Josué foi buscar Deus, e se prostrou diante de Deus, começou a orar e lamentar: Deus, como é que vai ser agora? A gente foi derrotado, os outros povos vão saber que a gente foi derrotado, e não vão mais temer a nós. Aí Deus fala para ele: por que você está prostrado? Se levante, tem pecado no meio, tira o pecado. Tira o pecado e você vai ver. Ninguém poderá te resistir todos os dias, porque eu serei contigo, diz o Senhor. Então está na hora da gente remover isso do nosso meio também. Está na hora de vocês examinarem a si mesmos e ver se vocês realmente querem fazer a vontade de Deus ou não. Se vocês querem se comprometer com o Senhor de verdade ou não. Está na hora de vocês despojarem das coisas mundanas, daquilo que vocês se afeiçoam, que é do mundo, que tem pouca utilidade para a nossa missão e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Está na hora de lançar isso fora. Está na hora de mergulhar nas profundezas de Deus, de crescer realmente no temor do Senhor e fazer a vontade dEle acontecer. Está na hora de proclamarmos lá fora esse Deus grandioso que a gente conhece. Está na hora de sermos ousados, de fazermos visitas no poder do Espírito e orar por pessoas e Deus operar um milagre. E todos eles começarem a se prostrarem diante de Deus, verdadeiramente. Está na hora de acabar com as dissensões, com a indiferença, com o disse-me-disse, com o falatório profano em nosso meio. Está na hora de estarmos incentivando a busca pelas coisas terrenas deste mundo. Está na hora de olharmos para as coisas do alto, para buscarmos as coisas mais excelentes. Está na hora de se consagrar, está na hora de dedicar-se a Deus. Está na hora de arrepender-se e viver para a glória desse Deus que nos salvou. Está na hora disso. Então vamos orar por isso? Vamos ficar de pé um minuto. E você aí no seu lugar, onde você está, você vai fechar os seus olhos e você vai orar a Deus e vai falar com o seu Pai e vai dizer a Ele: Senhor, me perdoe, porque eu estive errante. Mas hoje tu falaste comigo. E eu quero voltar a fazer a tua vontade em meu viver. Então feche seus olhos e ore ao Senhor. Clame por Ele nesta hora. Ministério de Louvor, vem para cá.